Bom dia a todos. Eu agradeço a presença de vocês nesse encontro organizado pelo grupo de pesquisa do Círculo Psicanalítico Psicanálise Ampliada e Contexto Social, que é um grupo que foi idealizado em 2018 e que continua se encontrando com a ideia de poder pensar a psicanálise ampliada, ou a psicanálise extramuros, como vocês preferirem, mas uma psicanálise que acontece não apenas no consultório, dentro do consultório, mas uma psicanálise que acontece nas instituições, nos espaços públicos, com grupos necessitados, grupos que estão sobre situação traumática. Isso tudo tem uma história no mundo, talvez uma história pouco conhecida no Brasil, mas que é importante a gente abrir os olhos e prestar atenção. Então, para mim, esse momento de hoje é um momento muito importante, né? E tem um pouco a ver, um pouco não, eu diria bastante a ver com a minha trajetória, né? Como psicanalista clínica, mas como uma pessoa que trabalha com grupos desde a década de 80. Então, eu vou passar a palavra agora para a Creuza e agradecer vocês por estarem conosco aqui. Bom dia. Bom dia, gente. É uma alegria esse momento, né? Eu acho que ele representa para nós, do grupo de pesquisa Psicanálise Ampliada, do que eu faço parte desde 2019, um momento assim de poder compartilhar com o círculo um pouco dos nossos estudos, dos nossos interesses, e que são marcados pela ideia da interdisciplinaridade, né? A gente se situa aí, né? Nesse encontro da psicanálise com outros pensamentos que nos ajudam a fazer essa articulação entre o psíquico e o social. Né? Então, enfim, é uma satisfação estar aqui. Eu quero agradecer esse momento à Carla e especialmente à Ana Cecília, né, que topou estar aqui com a gente hoje. E eu vou falar um pouquinho assim dessa história da psicossociologia, do que se trata essa abordagem, já que assim o convite para a Ana Cecília tratar da intervenção socioclínica vem na esteira da minha própria implicação com a abordagem da psicossociologia e da sociologia clínica francesa. Né? Meu estudo de doutorado foi realizado na USP lá em 2005, que eu concluí, né? E aliou a abordagem da psicossociologia francesa, particularmente com a leitura do Eugène Henriques, com a leitura do René Caeix sobre grupos e instituições. Então, é daí que eu venho. E depois vai aparecer um pouquinho mais a minha articulação com a própria Ana Cecília, que vai estar aqui historicamente situada. Tá? Então, justamente para situar vocês historicamente sobre a psicossociologia, né, a primeira geração de psicossociólogos se constituiu lá em 1959, em torno da Association pour la Recherche d'Intervention Psychosociologue, que teve como propósito difundir os trabalhos de grupo e intervenção psicossociológicos nascidos justamente nos Estados Unidos, com Kurt Lewin e seus discípulos, e também da Inglaterra, com Bion e o trabalho da Tavistock, da clínica Tavistock. Então, a psicossociologia ela nasce aí, né? Com justamente a valorização do que veio antes, nesse campo social, né? Justamente articulando com trabalhos tanto americano quanto inglês. Né? Nessa primeira geração de psicossociólogos estão André Levy, Eugène Henriques, Max Pagés, que é um autor que nós conhecemos um pouco mais, né? Jean-Claude Rochy, que aí já não é francês, é do Quebec, entre outros autores. Né?
Mas em 69, quer dizer, 10 anos após, Max Pagés ele rompe com a ARIP, que é essa Associação de Recherche e Intervenção Psicossociológica, e funda o Laboratoire de Changement Social, que veio a se inserir posteriormente na Universidade de Paris 7, passando, então, depois a ser coordenado no momento posterior por Vincent de Golejac. Então, o Vincent, ele representa um ponto importante nessa construção da sociologia clínica, né? Porque a gente tem uma tradição dentro da psicologia e tem uma tradição dentro da sociologia, né? Dessa construção que foi feita. Tanto que vocês veem que a gente fala em psicossociologia e sociologia clínica, que fala dos caminhos acadêmicos por onde essa construção foi feita, né? Então, o Vincent de Golejac, ele representa a segunda geração da psicossociologia. E a Ana Cecília, ela realizou o seu mestrado e doutorado com o Vincent, né? A gente pode citar ainda, nessa segunda geração francesa, a Jacqueline Barros Michel, o Gilles Amado, talvez vocês conheçam, e a Florence Just de Prairie. No Brasil, eu realço as contribuições de Tereza Carreteiro, professora da pós-graduação da Psicologia UF, minha co-orientadora de doutorado, e também da Ana Cecília, José Milton Garcia Araújo, da UFMG, entre inúmeros colegas que trabalharam com a perspectiva psicossocial clínica, análise e intervenção, conformando uma segunda e, posteriormente, uma terceira geração. Entre eles, a gente pode citar Jaciara Naciuti, que trabalha com Ana Cecília, Norma Takeuchi, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como eu mesma e Marilene de Castilho Sá, que desenvolvemos uma linha de pesquisa voltada para o campo da saúde, na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz. Então, nesse contexto da nossa linha de pesquisa, que durou talvez 2 décadas, uns 15 anos, né? E no qual a Ana Cecília foi fazer o pós-doc, né? Então, o pós-doc da Ana Cecília foi feito na Fiocruz. Então, eu tenho essa ligação com a Ana Cecília de trabalho, de construção da psicossociologia, que vem dessa parceria com a Tereza Carreteiro, com a professora Tereza Carreteiro, e também depois no pós-doc na Fiocruz. Então, assim, para situar vocês, a psicossociologia é uma vertente da psicologia social e seus estudos tratam da constituição e evolução dos vínculos entre os indivíduos, tratam da dinâmica social e de seus processos de mudança. O referencial psicanalítico está presente e ligado a elementos da filosofia e da sociologia contemporâneos. Quando pensamos em uma abordagem clínica no campo amplo das ciências humanas, os problemas recaem não apenas nos indivíduos, mas também sobre os grupos, as organizações e as situações sociais que são, então, examinadas sob o ângulo da sua própria singularidade. A intersubjetividade é considerada um elemento central, e esse é um ponto importante que nos une à perspectiva psicanalítica mais contemporânea, que valoriza a questão ambiental. Golejac analisa os fenômenos sociais como fatos sociais totais, na linha de Marcel Mauss, e compreende diferentes níveis da realidade, o micro, o macro, mas também os níveis intermediários, e é bom frisar essa ideia, né, que articula justamente os grupos e as organizações. O campo psíquico e social são considerados na sua articulação, e podemos mencionar o estudo de Golejac sobre o fenômeno da vergonha, como exemplar dessa compreensão da articulação entre fenômenos psíquicos e fenômenos sociais. A vergonha expressa essa articulação, o fenômeno da vergonha. Ele tem um livro sobre
sobre essa questão. Do mesmo modo, o Golejac também tem estudos sobre a gestão, e o livro dele, A Gestão como Doença Social, é uma importante referência, e a gente tem a tradução para o português. Tá? E eu indico fortemente para quem tem o interesse de compreender o que é, afinal, a gestão no mundo contemporâneo. Bom, Henriquez, também da Universidade de Paris, em sua tese de doutorado, entre outros livros, Henriquez tem um conjunto de livros importantes, inclusive traduzidos para o português, uma parte deles. Mas um dos livros marcantes da produção do Henriquez, que foi sua tese de doutorado, foi publicado no Brasil e o título é Da Horda ao Estado. Então, o próprio título já expressa o tipo de articulação que o Henriquez construiu. Ele faz uma análise dos textos culturais freudianos, destacando as questões do vínculo social, dos processos de identificação, de reconhecimento, do lugar do outro como modelo, objeto, apoio e adversário. Então, a gente já começa a ouvir aí toda a articulação com a teoria freudiana. Destacou a importância da cena inconsciente, de sua potência no campo social. Dentre os elementos trabalhados por Henriquez, a partir da abordagem freudiana, destacamos a ligação entre realidade psíquica e realidade histórica, que hoje é tão cara para nós, o papel das pulsões antagônicas, a reflexão sobre os fatores inconscientes na vida social e sua ação como força indomável, o papel do grande homem, da liderança e do ideal do eu, o papel da ilusão e do poder, a alteridade, seu reconhecimento como elemento presente nos problemas organizacionais, ou seja, situados no nível intermediário, e a importância da noção de apoio e um destaque para a compreensão que o grupo pré-existe ao sujeito, e daí a sua importância como experiência de pertencimento. Enfim, eu poderia elencar um conjunto de outros pontos, mas eu apenas elenquei esses. Focando agora a intervenção psicossocial e socioclínica, ela diz respeito a uma resposta a uma demanda relativa ao sofrimento ou à busca de sentido na esfera dos grupos, das organizações e das comunidades. Valoriza, então, o sentido que os atores dão à realidade. Essa ideia do sentido dos atores já traz um pouco a própria base de busca de outros autores para entender essa esfera intermediária dos grupos e instituições, né, que vem da sociologia e também da filosofia. Então, há uma valorização do que pensam, do que dizem, do que imaginam os atores sociais. E a noção de imaginário organizacional, na leitura de Henriquez, ganha destaque, né? Ganha densidade e importância a partir do conceito de Cornelius Castoriadis, né? Do imaginário social radical. Né? Enfim, nessa compreensão, ganha importância a função imaginativa, de jogo e de divagação, como a base para a construção do imaginário social instituinte. Assim é o conceito de Castoriadis. Aí ancora-se a ideia de imaginário motor, criativo, que pode entrar no embate com o imaginário enganador e massificado, seja nos grupos, nas organizações e na sociedade. Enfim, eu quis fazer uma introdução a essa abordagem e agora me cabe passar a palavra à Ana Cecília, que vejo como representante de uma nova geração nesse campo, né? Ela vai tratar da experiência da Rede Rios e do debate sobre grupos socioclínicos como ferramenta crítica para reflexão e intervenção no contexto social de crise e enfraquecimento dos laços sociais que afetam os indivíduos e as instituições. Ana Cecília Massa é psicóloga clínica formada na UFMG e psicossocióloga, com mestrado e doutorado em Sociologia Clínica pela Universidade de Paris
e doutorado em psicologia pela Universidade Federal Fluminense, numa cotutela de tese. E pós-doutorado, então, na ENSP, Fiocruz, no grupo de pesquisa que eu co-coordenei. Foi professora visitante da Universidade de Nanterre, na França, é correspondente internacional do Réseau International de Sociologie Clinique, é membro do CIRFIP, Centre International de Recherche, Formation et Intervention en Psychosociologie. Atualmente é professora convidada da Fundação Dom Cabral, dá aula e supervisão, workshop, consultoria e realiza intervenções em organizações de diferentes setores, principalmente educação e saúde. Trabalha com atendimento clínico individual de adolescentes, adultos e grupos, e é fundadora da Rede Rios, junto com Jaciara. Então, eu passo a palavra à Ana Cecília. Obrigada. Muito obrigada, Creuza. Obrigada, Carla. Quero dizer, né, eu estou muito emocionada de estar aqui hoje, né, nesse encontro tão importante, né? Creuza, né, fazendo esse histórico da psicossociologia, está falando também de gerações, né, de transmissão. E quando a gente fala, né, a psicossociologia ela nos ensina isso, quando a gente fala da nossa história pessoal, a gente está também retraçando, né, a história de uma disciplina, de encontros, histórias de grupo. Então, fico muito feliz, né, de estar aqui hoje, podendo falar sobre essa história, né, a história dessa disciplina, é, das contribuições e de como que a gente tem pensado, né, nessas práticas psicossociais, né, na contemporaneidade com grupos. Eu queria agradecer muito, né, esse momento de estar aqui, porque ele traz, né, esses encontros que nós tivemos, né, com Tereza Carreteiro, nas bancas, né, nas trocas que a gente teve nesse momento, e a maneira sempre muito generosa, né, como você foi abrindo, né, fazendo essas apresentações que, né, levou para o Fiocruz, e agora aqui, né, na Clínica Ampliada com Carla. Então, isso tudo é muito importante. Eu acompanho as atividades, né, aqui do circo e me interessa muitíssimo, né, essa maneira como vocês têm pensado a psicanálise frente aos desafios, né, na contemporaneidade, nas questões políticas, sociais, raciais, né? E então todo o meu interesse, né, em poder conversar sobre os grupos, né, nesse momento de enfraquecimento dos laços sociais, a partir, né, dessa perspectiva que coloca, né, esse grupo aqui do circo. Creuza me apresentou, né, mas acho importante assim eu retomar alguns elementos dessa apresentação, porque fala, né, dessa trajetória. Assim, eu fui formada, né, em psicologia pelo UFMG, e foi na UFMG que eu tive esse encontro com a psicossociologia, porque foi um lugar onde a psicossociologia, ela teve uma ancoragem muito importante, né? Em 68, quando o Pagés, né, ele vai a convite do Célio Garcia fazer grupos, né, na universidade. E depois, posteriormente, tem Marília Mata Machado, José Newton, Vanessa, que dão sequência, não é, ao desenvolvimento da psicossociologia, né, em Belo Horizonte, e né, na universidade que eu encontro, então, essa disciplina. E junto, né, com essas parcerias, né, com a Tereza Carreteiro, com a Jaciara Nasciuti, aqui no Rio. E aí eu vou, então, logo na sequência, depois de ter me formado em psicologia, eu vou fazer o mestrado e o doutorado, né, na Paris Session, no Laboratório de Changement Social, que é criado mais ou menos na mesma época do Tavistock, né, e assim, e aí já fala, né, desse contexto, né, onde aparece essa perspectiva freudo-marxista, né, dentro dessas instituições, pensando essa articulação, né, da psicanálise com as ciências sociais, né, essa psicanálise que vai ao encontro do mundo social.
E aí depois, na volta, né, para o Brasil, com a ida para a Fundação Dom Cabral, foi um momento importante para poder pensar essas intervenções, né, psicossociais dentro de grandes organizações, né? Então, tem um passo importante, não é, de poder fazer esse movimento, né, da universidade para a prática social, né, nas intervenções nesses contextos. E aí depois, né, no pós-doutorado, foi a oportunidade de poder pensar esses grupos psicossociais, né, um dispositivo da psicossociologia, que é o grupo de análise de práticas profissionais, dentro de uma unidade, né, de saúde, sob a supervisão da Marilene Castilho, né, no grupo Subjetividade, Gestão e Cuidado em Saúde, na ENSP. E aí poder pensar, né, no SUS, como que a gente poderia pensar essa aplicabilidade, né, desses dispositivos. Então, eu morei na França, né, durante esses 10 anos, e para além das atividades, né, em pesquisa e ensino, foi também uma possibilidade de eu poder me formar na coordenação, na condução desses dispositivos socioclínicos. E aí já tem uma coisa importante para poder pensar o RIOS hoje, né? Talvez isso para a psicanálise seja mais familiar, mas a necessidade desses dois espaços, né? O espaço da universidade, que é um espaço absolutamente essencial para a sociologia clínica, para o desenvolvimento da epistemologia clínica, que é uma ciência, né, na produção de hipóteses, nessa perspectiva socioclínica para entender o que os indivíduos vivem, né, no mundo, na atualidade, na contemporaneidade, mas também é uma teoria que se realiza como praxis, né, na prática social. Ela vai ao encontro do sujeito na sua experiência social. Então, essa ideia, não é, de poder ter um espaço onde esses grupos socioclínicos eles possam acontecer fora da universidade é algo importante, não só pensando numa demanda, né, e talvez a gente fale sobre isso um pouco mais tarde, assim, uma demanda desse contexto atual, né, de espaços de fala, de espaços de reflexão, para que a gente possa pensar, né, sobre o que vivemos na contemporaneidade, mas também para pensar, né, essas ferramentas socioclínicas numa perspectiva de uma postura clínica, né, de uma escuta complexa, que a gente vai falar, numa transmissão para profissionais que desejam, né, ir ao encontro dessa leitura como uma maneira de poder pensar, né, ou desenvolver as suas práticas profissionais. Então, é uma coisa importante falar, né, dessa interdependência desses espaços, assim, da necessidade da universidade, desse espaço universitário, para poder pensar, né, a sociologia clínica, a psicossociologia, mas também esses espaços fora, né, da universidade. E esses grupos, né, essas intervenções, elas acontecem no Brasil desde que a psicossociologia chega, né, assim, nos anos 70. Isso sempre aconteceu, né, seja na UFMG, Vanessa fazendo pesquisas com os coveiros ou no sistema prisional, Tereza Carreteiro aqui no Rio, Jaciara, né, com experiências comunitárias. E hoje, mais especificamente, né, o grupo Diálogos em Sociologia Clínica, que foi fundado pela professora Cristiane Girard, né, na Universidade de Brasília, e que hoje é coordenado pelo Pedro Isaac, tem também atividades de intervenções, né, de grupos. E é muito importante, né, falar sobre esse grupo Diálogos, porque ele congrega hoje nós somos mais de 60 pessoas nesse grupo, que vem de horizontes profissionais diferentes, profissionais, estudantes, pesquisadores, né, que se interessam pela sociologia clínica, pela psicossociologia, e que a gente, né, além de um congresso importante, né, que foi realizado agora em abril, e Luciana Carreteiro, né, aqui presente, fez, né, participou da organização e que teve uma participação muito importante, que foi essa ocasião de poder pensar a sociologia clínica, a psicossociologia, no encontro das questões atuais, né, das relações raciais, do adoecimento no trabalho, as questões de migração. E na sequência, né,
desse congresso, assim, esse grupo ele é ampliado, né, dos diálogos em sociologia clínica, e hoje a gente está realizando um seminário interno importante, né, sobre negritude e branquitude em interfaces, numa perspectiva interdisciplinar, podendo pensar, né, a psicossociologia nas discussões dessas temáticas. E isso, né, sem falar da Fiocruz, onde, né, no grupo de pesquisa com Marilene e Lilian, né, tem as oficinas clínicas do cuidado, Ludmila Guimarães no Cefet, fazendo também formações, intervenções com mediações de conflito. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque é nesse contexto, né, é dentro dessas atividades, dessas trocas, que aparece o RIOS. E é importante falar isso porque a gente vê, né, que é no encontro de pessoas, de grupos, de instituições, em um momento oportuno, né, que uma prática, que uma iniciativa, ela se desenvolve. Então, é muito importante, né, falar disso, e o RIOS, né, é rede de intervenção, indivíduos, organizações, sociedade, porque se coloca em rede, né, se coloca em rede, em diálogo com todos esses espaços. E aí foi em 2022, né, 2023, que com a Jaciara Nasciuti, por estarmos, então, aqui no Rio. Então, né, a gente está falando aqui de uma perspectiva ampla no Brasil e nessa relação profunda com o RISC, né, que é o Instituto Internacional de Sociologia Clínica, que a gente se colocou, então, nesse desafio, nesse desejo comum de poder pensar, né, e criar esses grupos aqui, aqui no Rio e podendo pensar, né, na expansão. E hoje, com o Matheus Viana, que é professor da UENG, que também foi formado, né, pelo RISC, pelo Vansan, a gente está realizando, né, agora no momento, essas intervenções socioclínicas em situações de trabalho pelo RIS, né, que é uma maneira da gente colocando em vida, né, colocando em movimento isso que a gente se propôs. Bom, então, para falar, né, sobre o RIS, assim, falando sobre a psicossociologia, sociologia clínica, como Creuza, né, já apontou, ambas as disciplinas, elas colocam, né, essa interdependência, essa articulação do sujeito na sua dimensão psíquica e na sua dimensão social, né? Ela parte dessa premissa freudiana, né, que todo sujeito é, antes de mais nada, um sujeito social. A psicologia individual é também uma psicologia social, né? A Florence Joseph-Prairie, que é uma psicossocióloga clínica, ela vai dizer assim, bom, eu me descubro sujeito porque o mundo me resiste, e eu descubro o mundo porque ele resiste a mim como sujeito, né? Colocando essa interdependência, não é? Essa impossibilidade de pensar de maneiras dissociadas. Diferentemente a sociologia clínica, né, na especificidade, partindo da clínica da complexidade, né, do Morin, vai pensar, vai colocar o irredutível psíquico e o irredutível social, né, como duas instâncias antagônicas, né, heterogêneas, mas que coexistem né, na experiência do sujeito. Então, sem colocar a primazia, né, de uma sobre outra, existiria uma articulação, né, desses registros. E daí a necessidade de pensar a causalidade múltipla, né, dos fenômenos, podendo pensar na dimensão política, emocional, afetiva, psíquica, né, inconsciente. Mas tirando, né, assim, essa especificidade, né, dessas disciplinas, o que coloca como questão para nós é poder pensar, então, a experiência do indivíduo, né, o sofrimento psíquico absolutamente associado à sua experiência no mundo social, né, no mundo sociopolítico, no contexto sócio-histórico no qual ele está inserido, né? A gente não pode fazer essa separação, né, a partir dessa perspectiva. E aí, para a gente falar, né, um pouco desse momento, então, se a gente está falando, né, desses grupos, né, nesse momento dessas fragilidades, né, dos laços sociais, talvez importante a gente retomar, né, um livro do Vincent que foi recentemente lançado aqui no Brasil, que foi traduzido, que é o Capitalismo Paradoxante.
Foi traduzido e recentemente lançado na coordenação do Matheus. Qual que é a tese, né, defendida pelo Vincent de Golejac e a Fabienne Annick, né, os dois autores desse livro? Que hoje nós vivemos numa sociedade paradoxante, né? Então, o neoliberalismo, né, como uma atualização do sistema, né, do capitalismo financeiro, criaria, né, esse sistema paradoxante. Que essa lógica, né, capitalista do Schumpeter, né, que partiria de uma destruição criativa, né, a necessidade de destruir para criar novos produtos, novos bens, criações que tivessem mais valor do que as criações anteriores, né, como modelo de desenvolvimento. O que a tese dos autores, né, é que o que a gente vê na atualidade é uma inversão dessa lógica e a produção de uma destruição criativa. E ele vai falar dessa destruição criativa, né, da própria economia, das relações de trabalho, né, dos vínculos sociais. E aí, dentro dessa perspectiva, né, da competitividade, da produtividade, né, dessa lucratividade, o que a gente vê, né, da destruição da natureza, da destruição das instituições, né, das destruições dos vínculos, o que coloca, não é, como perspectiva é um indivíduo cada vez mais isolado, né, nesse enfraquecimento dos coletivos, nessa preponderância, não é, da excelência, da necessidade de superação contínua, né, em detrimento de vínculos de solidariedade, de cooperação, né, de coletivos. E aí, o que aparece, não é, como sintoma psíquico, né, mas que na realidade é um sintoma sociopsíquico, entendido, né, dessa maneira, a ansiedade, o burnout, né, esse sentimento de nunca estar à altura, o esvaziamento do sentido da vida, o esvaziamento do sentido do trabalho, e o aspecto da vergonha, não é, que a Creuza disse, e é um ponto importante, porque é exatamente, não é, esse sentimento, esse afeto que está nessa fronteira, não é, entre o psíquico e o social, porque a vergonha ela se coloca no olhar do outro, né, a partir de um vínculo com o outro, da imagem do outro. Então, essa ideia, né, dessa insuficiência, e dessa impossibilidade, né, do sujeito se realizar como si. E o que os autores colocam, né, é que o revés, né, desse custo da excelência, dessa exigência de estar sempre para além, é o medo da exclusão, né, o medo de estar fora, o medo de não fazer mais parte, de perder um lugar, né, dentro desse sistema já tão precarizado. E aí, então, qual que é o diagnóstico, né, que ele traz para essa sociedade paradoxante, né? Ele diz que o que a gente experimenta, né? Que se, por um lado, existe a melhora objetiva de uma condição de trabalho, podendo trabalhar, né, online, remotamente, o que os trabalhadores vivenciam é um esgotamento psíquico, um esgotamento emocional nessas relações de trabalho. Sujeitos se sentem livres para trabalhar 24 horas por dia, né? Quanto mais tempo eu tenho, menos tempo eu tenho. Os sujeitos devem trabalhar em equipes, mas as avaliações elas são individuais. Então, isso seria, né, essa lógica paradoxante, esse sistema paradoxante que não é paradoxal. Ele vai falar da lógica paradoxante justamente porque ela produz esses paradoxos como uma maneira de dominação, de produtividade, não é, dentro dessa perspectiva neoliberal. E aí ele vai falar dessas injunções paradoxais, né, que são essas injunções aos quais, né, todos nós estamos submetidos no cotidiano e que a gente já não percebe, não é, como que elas produzem os efeitos. Então, é o produzir mais com menos, de precisar, né, publicar artigos, fazer pesquisa para ter uma nota da universidade, mas, ao mesmo tempo, a nota da universidade só é dada para quem já produz artigos e faz pesquisas. E às vezes, a exigência, né, do trabalhador precisar de estar com o cliente, mas, ao mesmo tempo, é exigido
dele estar cumprindo as metas e fazendo o trabalho como se ele estivesse, né, numa situação do escritório, essas falas, né, de trocar o pneu com o carro andando, né, e que coloca cada um numa posição, né, de insuficiência e de falta, por mais que faça, né? Ele está sempre faltando, está sempre aquém daquilo que ele deveria entregar. E isso ele faz, né, esses autores eles fazem a diferença, né, do paradoxo e da contradição, né? Porque a contradição é aquilo que permite dialetizar, né? A contradição, se a gente pensar na Rebeca Andrade, né? Ela dizendo com a Simone Biles, né? Ela diz assim, olha, eu quero ganhar, mas eu torço por ela. Eu sei que ela quer ganhar, mas ela torce por mim, né? Isso coloca ambas numa perspectiva de se tornar uma melhor atleta e isso permite o vínculo entre elas, né? Não coloca numa posição de insuficiência, não é? De rivalidade ou de dissociação, como é o caso do paradoxo, que paralisa, né? Creuza estava falando, né, do imaginário motor e do imaginário enganador, né, do Henriquez, assim. O Vincent ele vai falar também do imaginário bloqueado, né, quando o indivíduo paralisa dentro dessa perspectiva, né, paradoxal, que é uma perspectiva que foi estudada pela Escola de Palo Alto, né, dos efeitos psíquicos, né, do paradoxo. E aí o que os autores dizem, né, colocam como uma saída, não é, a metalinguagem, né, para que dentro do grupo, né, e aí é a perspectiva socioclínica, não é, como que nomear esses paradoxos, ou falar sobre ele, permite um distanciamento para poder pensar, né? E não estar dentro dessa lógica que coloca a insuficiência, mas poder exteriorizar e poder pensar um modo de funcionamento que é político, que é ideológico, né? Fazendo assim esse deslocamento do sentimento de culpa, de vergonha ou de insuficiência, né? do sujeito. Bom, e isso, né, os autores vão dizer que é uma lógica que está em toda a sociedade, né, não é só nas organizações privadas, né, mas no público, né, nas escolas, né, na saúde, e que produz o esvaziamento, né, do sentido das organizações e das instituições, né. Então, a educação se torna número, a saúde se torna número, né, eles dizem que não é um problema medir para entender melhor. O problema é quando a única forma de entender se torna medir, né? E quando os números eles se tornam aquilo que fala, né? sobre determinada realização, que eles vão chamar dessa quantofrenia, né? Essa necessidade de medição. Então, o que né, se coloca como questão para nós, né, nessa perspectiva? É poder criar esses espaços, né, poder pensar esse grupo, os grupos socioclínicos, como um espaço de acesso a essas experiências do sujeito na situação social, né? Aqui, né, eu trouxe essa dimensão sociopolítica, né, a partir do capitalismo paradoxante, mas a gente está falando de todos os fenômenos sociais, né? A gente pode falar do racismo, das violências de gênero, do adoecimento no trabalho, né? E aí, a posição, né, clínica do psicossociólogo, do sociólogo clínico, não é a posição do expert, né, que vai trazer um saber ou algo sobre isso, né, que seria o sofrimento do sujeito. A posição clínica, né, nessa perspectiva freudiana e que é uma fundamentação dessas abordagens, é se colocar no lugar de escuta da experiência do sujeito nessa situação social. E que é, através dessa experiência singular, né, psíquica de cada um que é absolutamente única, que nós podemos aprender o mundo social, né? Como se no fundo, né, da experiência singular do indivíduo a gente encontra essa quintessência do que é, né,
universo, né, no qual ele está inserido. E aí, é nessa perspectiva que o grupo é uma perspectiva muito cara, né, a essas disciplinas. E aí talvez tenha uma marcação importante, não é, para fazer sobre como que o grupo é investido, né, esse dispositivo nessas disciplinas, porque não se trata de um trabalho de grupo, é um trabalho em grupo. E o que que isso quer dizer, né? Que não é o desenvolvimento do grupo, ele mesmo, que traria esse desenvolvimento do sujeito, né? O grupo, ele é tido aqui como um suporte para que o indivíduo ele possa acessar, que ele possa pensar essas questões sociopsíquicas né, na sua própria experiência. Então, assim, é claro que o coordenador, né, ele vai estar atento aos movimentos transferenciais, às projeções, a processos de identificação, né, e que ele vai trabalhar sobre isso no grupo, mas esse não é o objetivo nele mesmo, né? O objetivo é voltar para o sujeito e a experiência e poder se apoiar no grupo. E aí, com dois movimentos que são muito caros, né, nessas disciplinas, que são os movimentos de implicação do sujeito, que é quando cada participante ele se lança, né, o mais próximo do que ele vive, né, na experiência, nessa cena social, nos afetos, nas emoções, naquilo que ele experiencia. E, junto com o suporte do grupo, né, num segundo momento, opera um distanciamento. E quer dizer, pelo encontro com a alteridade, né, o grupo, entendido também como um representante da sociedade, né, ele pode sair dessa experiência, né, individual e ir ao encontro, né, do outro, o que produz deslocamentos, né, de significações, de entendimento, e o grupo ele se coloca, então, como um espaço de trabalho, né, do indivíduo sobre ele mesmo, né? Mas ele também sobre o grupo, né? Sobre os outros indivíduos, né? Dentro desse grupo. Esses grupos, então, né, dentro desse enquadre, dessa proposta, são pequenos grupos, né, de normalmente ter no máximo 12 participantes, podendo ter algumas variações. Os objetivos deles são acordados, né, previamente, eles têm uma duração pré-estabelecida em função, né, da maneira como ele foi pensado, podendo ser reconduzido. E é uma oferta, né, para que o sujeito ele possa falar sobre o que ele vive, articulando as dimensões políticas, sociais, culturais, e acessando, né, essa dimensão social do sofrimento psíquico. E aí a gente enfrenta, né, vai ao encontro das questões que se colocam hoje na sociedade, que muitas vezes são difíceis, né, da gente pode causar alguma resistência ou algum receio, mas o que a gente percebe é que dentro desses espaços de fala, né, de uma perspectiva onde a fala de cada um ela é segurada numa perspectiva democrática, né, como as pessoas têm sentido a necessidade de poder falar e pensar, né, sobre o que está sendo vivido. Então, o Rios ele vai se colocar, não é, como essa possibilidade, né, como essa oferta desses grupos para esses profissionais, né, que desejam trabalhar a partir do laço social, né, que trabalham com o vínculo e que se interessam sobre essa abordagem, para poder pensar, né, o que está em jogo, nesses nós sociopsíquicos, né, na constituição dos sujeitos e como que eles atuam na cena social, seja dentro das organizações, né, seja dentro dos espaços de trabalho. Então, a gente vai ao encontro da experiência dos participantes, né, como uma maneira de acessar esse mundo sociopolítico, né, o mundo no qual a gente está inserido. Então, é essa articulação da experiência individual, as situações sociais, num espaço de expressão do sujeito e da reflexão grupal, né? É assim que essa proposta ela se caracteriza. E aí, dentro dessa perspectiva, esses grupos eles têm, né, num primeiro eixo, assim, um eixo de um desenvolvimento pessoal, né, porque é trabalhar sobre a sua própria história, né, é trabalhar sobre a sua genealogia, é trabalhar sobre a sua constituição, né, a constituição desses nós sociopsíquicos,
de produzir uma reflexão sobre si. É também uma perspectiva de formação, na medida em que essa escuta clínica, né, em que o grupo se coloca, né, nessa posição de trabalhar sobre o outro, a partir de uma postura que vai trazer a epistemologia da complexidade, né, pensando essas diferentes dimensões, com hipóteses que articulam, né, essas diferentes dimensões, que elas não se dissociam, é uma maneira também, né, de poder desenvolver e ampliar e pensar essa escuta clínica, né, a partir desses diferentes determinantes, né, que atravessam a experiência do sujeito, e é também um dispositivo de pesquisa, porque o método clínico, né, coloca como premissa que da perspectiva qualitativa, né, na perspectiva clínica, de produção de conhecimento, é ouvir o sujeito na sua experiência. Então, é uma possibilidade também da gente poder pensar, né, os efeitos do que se coloca no mundo atual. E aí, não são grupos terapêuticos, né, mas eles produzem efeitos terapêuticos, né, na medida em que produz esse deslocamento, né, do que ele é vivido individualmente, e isso é pensado, né, a partir de uma lógica coletiva, né, instaurado assim, dentro de processos que falam de um sistema. E quando realizado, né, dentro de contextos organizacionais, dentro de contextos institucionais, né, numa perspectiva laboral, é também uma perspectiva de intervenção, né? E aí a gente não está falando de grandes intervenções, né, de grandes ambições, como fala Henriquez, mas que dentro desses pequenos grupos, né, dentro desses coletivos, quando algum deslocamento é possível, né? Quando esses funcionamentos organizacionais eles são entendidos, né? E produz esse deslocamento do que seria uma culpa do sujeito, né? Do que seria essas armadilhas do psicologismo, né? Que é de pensar que aquilo que não funciona dentro do grupo, que não funciona dentro de uma organização, seria de uma responsabilidade do sujeito, mas entendendo como que, né, o sistema organizacional, né, ele produz efeitos que são determinantes das ações do indivíduo, e aí produz essa passagem, não é? De um entendimento da lógica na qual o sujeito está inserido, e não a responsabilidade do próprio sujeito. Isso já é por si só um processo, né, de intervenção, de algo que produz uma ruptura dentro de um funcionamento, dentro de um coletivo. E que, né, uma vez esse efeito produzido, outros efeitos que são imprevisíveis, que são, né, que a gente não pode antecipar, eles podem também, né, acontecer. Bom, então, talvez, né, para dar assim, falar mais concretamente, né, do que a gente tem feito agora, né, junto com o Matheus, a gente propôs, né, essa formação em intervenção socioclínica no trabalho. E aí, para dar um pouco de contorno, né, assim, a essa proposta, a gente acabou de realizar, né, o primeiro ciclo de formação, e aí, nessa perspectiva, a nossa proposta, né, foi de desenvolver junto, né, do grupo o que é essa escuta clínica e essa postura complexa, né, utilizando textos, e aqui, né, a fundamentação teórica ela é importante também como uma mediação no grupo, né, como esses aportes que vão poder pensar né, toda essa construção, né, socioclínica que a gente propõe. E, para além, né, dessa discussão teórica, tem um segundo momento que é de uma perspectiva clínica através da análise da história, da trajetória socioprofissional de alguns participantes, né? Então, cada um é convidado, né, e depois compartilha no grupo, a escrever e a pensar sobre esses determinantes sociopsíquicos, né, na trajetória profissional.
como uma maneira de desenvolver, né, essa postura clínica, essa história complexa, como uma ferramenta para que depois a gente possa pensar a própria postura clínica nesses profissionais, né, em situações de trabalho dentro das organizações. E aí, né, no segundo momento, um grupo importante, né, que é um dispositivo da sociologia clínica, são os grupos de implicação e pesquisa. E aí, dentro de um outro enquadre, né, são 3 dias consecutivos, onde aí é realizado um mergulho na experiência, né, na história de vida de cada um, nessa perspectiva do romance familiar e trajetória social, né? Então, pensando como que, a partir dos suportes, né, da árvore genealógica, da linha de vida, como que, né, nós nos descobrimos produtos, né, de uma história da qual buscamos nos tornar sujeito, né, que é uma premissa, né, sartreana retomada pelo Vincent de Golejac nessa perspectiva. E aí, assim, dentro também, não é como os demais dispositivos, assim, é essa perspectiva de, ao mesmo tempo, colocar em trabalho sobre si, né, e trabalhar a partir daquilo que o grupo traz como elementos, né? Então, também nessa experiência, a gente está falando dessa interdependência, né, desse tripé entre o desenvolvimento pessoal, da formação, e uma dimensão, né, de pesquisa. E aí, para nós, né, assim, o que se coloca hoje assim, no Rios é como pensar, não é, essas questões da atualidade a partir desses dispositivos, né, assim, as relações raciais, as questões ideológicas, né, dentro da especificidade da nossa democracia, assim, como a sociologia clínica e a psicossociologia, elas podem ir ao encontro, né, dessas questões, e como que a gente pode, né, nessa perspectiva de uma praxis, né, fazendo esse movimento, né, de ir ao encontro do sujeito, na experiência, no mundo social, articulada, não é, a essa abordagem, a teoria socioclínica, como que a gente pode pensar, né, o que a gente está vivendo no mundo agora e como que a gente pode também intervir sobre ele. Ótimo, muito obrigada, Ana Cecília, muito legal. Muito importante, né? A gente está muito satisfeito de você estar aqui, de você estar trazendo, né, a, a abordagem da psicossociologia, que é desconhecida por muitos, então também é uma forma das pessoas começarem a poder pensar na utilização desses dispositivos, né, para lidar com questões que nos invadem, né, durante o dia a dia. Vamos ver se tem alguma pergunta à plateia. Então, Ana, bom, obrigada pela apresentação, prazer estar aqui vendo vocês, né, abordarem esse tema que é tão caro para quem trabalha em organizações, trabalha em grupos. Uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você estava falando, né, é nas resistências da própria organização, porque eu não sei se é o que acontece com você, queria ouvir mais um pouquinho. Na medida em que a organização nos chama para fazer uma intervenção, num primeiro momento, pelo menos na minha experiência, se pensa num cuidado com essas pessoas e com esses grupos. No entanto, o desdobramento desse trabalho nem sempre é tão bem-vindo assim, dependendo do tipo de organização na qual a gente faz esse tipo de intervenção. Então, também tem aí uma demanda e uma resposta que às vezes são contraditórias ou paradoxais. Enfim, queria ouvir um pouquinho a respeito das resistências das organizações a esse tipo de trabalho versus demanda. É isso que eu queria escutar. Liana, que bom, né, estarmos juntas também aqui, né? Que bom estarmos juntas também aqui. Acho que essa essa questão, né, dessa resistência é o texto do Levi, né? Esse obscuro objeto de desejo, né? E o desconhecido, né? Como o Henriquez falou, né? Dentro dessas organizações, porque a gente está falando dessa complexidade, né?
que é, muitas vezes, uma necessidade de mudar tudo para não mudar nada, né? E, e é por isso que, né, acho que essas gerações que vieram, né, antes de nós e que talvez, num determinado momento, tenham tido um desejo revolucionário, né, de criar novas organizações, perceberam dessa força, né, instituída, né, dentro das organizações que vem combater, né, esse instituído ou qualquer processo de mudança, por mais que ele seja explicitamente, né, demandado. A gente vê, né, que existe a demanda e depois, com os desdobramentos, vieses vão aparecendo que colocam, muitas vezes, a própria impossibilidade, né? E como que isso se coloca como tarefa, né, do próprio interveniente. Poder analisar, né, e trabalhar essas contradições, esses paradoxos, né, às vezes, que se colocam para avançar. Agora, aí, né, talvez tenha um ponto, entrando, né, mais assim, especificamente na questão da intervenção psicossociológica, é que o Du Bois ele vai falar, né, que toda demanda, né, quando ela aparece, é uma demanda, antes de mais nada, de poder, né? Uma demanda de poder dentro das organizações. Então, assim, como que a gente pode ouvir isso, né? E essa necessidade de fazer um deslocamento, né, do demandante, daquele que anuncia, né, uma demanda, para o que seria o sistema cliente, né? Entender como que essa questão inicial ela se coloca, né, para as demais pessoas envolvidas nessa perspectiva. E, normalmente, né, essa demanda esse inicial, que muitas vezes se apresenta como uma encomenda, né, para resolver um problema, para que venha, não é, esse expert para sanar alguma coisa que a organização não está querendo resolver ou que seria muito trabalhoso, né? Então, é uma demanda para terceirizar, né? Um problema, e, eventualmente, numa outra perspectiva, se a coisa se desenvolve e fica mais complicado, poder também colocar sobre o interveniente a responsabilidade de algo, né, que não vai bem, uma maneira de exteriorizar e de tirar da organização aquilo que se colocou como problema. Então, é um trabalho de análise, né? Importante para ser feito, e aí o desafio, né, do interveniente nessa perspectiva de não se colocar no lugar do expert ou do que vai trazer a solução para a organização, né? Mas num lugar clínico, né, de mediação, que vai permitir voltar para a própria organização aquilo que se coloca, não é, como problema e como trabalhar essas resistências. Agora, o que a gente percebe, né, é que na contemporaneidade, e aí falando, né, desse sistema paradoxante, é que essas situações estão sendo cada vez mais difíceis, né, de serem trabalhadas, de serem dialetizadas a partir, né, de uma mediação externa. Agora, se, né, numa perspectiva né, organizacional, acho que essas gerações que vieram antes de nós, né, colocam como algo que não seria assim visado. Por outro lado, às vezes a constituição de pequenos grupos, né? E a análise dessas resistências dentro desses pequenos grupos, e o que se produz como conhecimento sobre a organização, né? Ou sobre um funcionamento desses pequenos grupos, acho que quando isso é possível, já é uma conquista, não é? E um movimento muito importante, né? A riqueza de falar isso, né? Não são grandes feitos, mas muitas vezes cada um dentro da sua autonomia, né? Num contexto de heteronomia que é absolutamente determinante,
alguns deslocamentos são possíveis, né? E eu acho que isso fica sendo, né, o nosso norte. Obrigada. Olha, tem algumas perguntas do pessoal online. Vamos começar com a Sabrina, mas tem uma pergunta da Roberta Quedi e da Marta Moreira e eu acho que do Eduardo. Então vamos na sequência. Sabrina, por favor, faz a sua pergunta. Bom dia. Ana, eu gostaria muito de agradecer, assim, eu me senti encantada e aliviada com a tua fala, porque eu sou do Círculo Psicanalítico do Rio Grande do Sul, e com as enchentes aqui que aconteceram, com uma parceira e uma colega, eu tenho ido para Três Coroas, que é uma cidade a 40 quilômetros de Gramado, onde eu moro, e o rio levou as casas, o rio fez coisas bem difíceis aqui na nossa região. E aí eu senti a necessidade com tudo isso, assim, diante de uma ansiedade minha, de um desamparo meu, de vendo tudo isso, eu senti a necessidade de ir a campo de alguma forma, fazer uma escuta, à medida que a gente ia levando alimentos, roupas, e a gente conseguiu uma rede de apoio bem forte aqui, então a gente ia levando e ia fazendo a escuta. E eu ficava muito me questionando durante o processo se o que eu estava fazendo era uma escuta analítica, o que, que era aquilo que eu estava fazendo, porque eu ficava muito angustiada, porque à medida que a gente ia entregando roupa, alimento, as pessoas acabavam falando e eu percebia que era uma necessidade delas falar naquele momento. E a gente está indo todo final de semana e está fazendo essa escuta, e semana retrasada eu escutei Jorge Breuer e eu fiquei encantada com o trabalho dele, porque eu sempre, de alguma forma, escutei críticas que isso não é psicanálise, que isso não é análise, e com algumas leituras que eu venho fazendo, e algumas descobertas que eu tenho feito, escutando ele, agora escutando, isso me dá eu fico me fazendo muitos questionamentos, assim, isso é análise, de que forma se faz isso, e eu fiquei te escutando sobre a rede de apoio, né, e sobre essa necessidade, assim, que a gente tem de buscar embasamento, buscar referencial para o que a gente está fazendo de uma forma um pouco intuitiva, mas fiquei com um desejo, né, de participar desse momento, porque acho que, pelo que eu entendi, tu monta grupos de estudos, não entendi muito bem, mas se existe essa possibilidade, eu gostaria muito de participar e de alguma forma te trazer para o Círculo Psicanalítico do Rio Grande do Sul, se tu pudesse estar fazendo uma fala com a gente para a instituição, eu acho que seria bem importante. E, enfim, te agradecer e perguntar um pouco mais sobre essa formação, porque existem muitas complexidades que se atravessam, e te escutando que a gente tem que estar em rede, né? Acho que eu me sentiria um pouco mais fortalecida para estar fazendo isso. Então, gratidão pela tua fala. Sabrina, eu que te agradeço, né, pela sua fala. Eu acho que tem duas dimensões, né, muitas coisas assim que você diz, mas eu fico me perguntando às vezes como é possível, né, assim, às vezes essas couraças assim, não é, que às vezes colocam a gente numa posição difícil, né, de poder pensar a nossa atuação profissional em determinados momentos tão urgentes, né, assim. Então, né, no momento dessa catástrofe no Rio Grande do Sul, assim, tudo isso, né, que se coloca, eu acho que é claro, né, que poder fazer esse apoio, né, de levar cobertor, de levar comida, né, e de ouvir essas pessoas, é claro que isso é também, né, um trabalho analítico, um trabalho de apoio, né, um trabalho de suporte, né. A Jaqueline Barros Michel, ela diz que muitas vezes assim a intervenção ela se dá em ato, né, ela se dá em ação. E eu acho que a gente não pode recuar, né? Em nome de uma psicanálise, não é, que se coloca, não é, como umas fronteiras, né, de um setting, como se não tivéssemos engajados, né, com o nosso próprio corpo, com os nossos próprios pertencimentos, com as nossas próprias possibilidades de como que nós somos solicitados e o que que a gente faz a partir disso, né, numa situação social.
Então, acho que tem nessa perspectiva assim, de poder, né? Eu acho que eu trabalho, né, de ampliar e de reconhecer essas práticas, é de reforçar, é de legitimar, é de apoiar, né? Porque é também o apoio do profissional que vai trabalhar, né, e que vai ao encontro dessas situações e que sabemos, né, que não há neutralidade, né? E o que se coloca para o profissional, né, que se coloca nesse risco, né, de encontrar o outro, né, é, em uma situação que se coloca, né, fora do set analítico, que está ali com todas os contornos do mundo no qual a gente está vivendo. Então, assim, que bom, né? Assim, acho que você pôde ir, e imagino como pode ter sido, como foi precioso para essas pessoas poder contar, né, com essa escuta, que é uma escuta privilegiada, né? E também uma escuta que se faz em ação. E dizer que para mim vai ser, né, seria o maior prazer a gente poder conversar mais, né, e poder pensar maneiras de poder estarmos juntos e de trabalhar em rede, né, porque acho que essa é a nossa perspectiva, né, quando a gente está falando de trabalhar com grupos, a gente tem que pensar também em como nós, né, nos constituímos como grupos. E até eu acho que tem também muito um medo, né? Eu acho que assim, as pessoas têm muito medo. Mas isso que eu estou fazendo é psicanálise ou não é? Eu, como um psicanalista, devo fazer isso ou não devo fazer? O psicanalista é uma pessoa, né, no mundo, né? E ela tem múltiplas tarefas e ações e eu diria que um psicanalista ele talvez seja qualquer intervenção, por mínima que ela seja, ela é analítica. Isso não significa que é propriamente dita alguma coisa psicanalítica no estrito senso, mas é o estrito senso. Ela é analítica e é uma intervenção que é apropriada, né? As pessoas no Sul têm sofrido muito, sabe? Ô, Sabrina, tem muita gente se articulando também. Eu tenho visto que tem muita gente ajudando, mas tá tudo também muito espalhado, é quase como se não houvesse uma coordenação, como se os grupos estivessem trabalhando de forma independente sem estarem ligados. Então, acho que por conta disso, tem uma segunda pergunta aqui da Roberta Quedi. Antes de você passar, eu queria só fazer um comentário. Porque a situação que foi trazida, né, da questão da catástrofe, ela coloca em cena questões que a gente está se defrontando na clínica contemporânea relativas ao trauma, né? Então, quer dizer, tá havendo toda uma discussão, e o Círculo está participando disso ativamente, né, sobre o que é a clínica do trauma, como ela convoca o analista, o que ela demanda das intervenções psicanalíticas e do setting analítico. Então, eu acho que o que a Sabrina está trazendo e a Ana Cecília nos faz pensar justamente que a clínica do trauma, ela é uma clínica que ela nos demanda ainda uma construção epistemológica, né? Eu acho que a gente ainda está em processo nessa construção, né? Eu participo do grupo do Jurandir e ele, do ponto de vista teórico, técnico, clínico, está justamente interrogando o que é que essa clínica do trauma está trazendo como questões, né? E essa abordagem socioclínica, ela parte de uma ampliação, né? Ela já parte de que é preciso reconhecer o que está sendo compartilhado socialmente, o impacto das questões sociais sobre os sujeitos. É essa articulação indivíduo sociedade, vamos dizer assim, que está em cena,
né? E que agora, na catástrofe do Rio Grande do Sul, você está trazendo, mas que também é possível a gente pensar isso, e eu pude, na minha experiência de pesquisa e intervenção, ter diversas experiências de grupo onde essas questões estavam colocadas, né? Grupos com diretores de hospitais, né? Com pessoas implicadas numa prática política de sustentação do SUS em contextos absolutamente precarizados, de urgência, de violência, e grupos onde justamente foi possível compartilhar essa dimensão política, social, ideológica e do sofrimento psíquico de equipes de saúde para sustentar essas situações, né? Do mesmo modo, grupo com mães de crianças após a questão da epidemia do Zika vírus, quer dizer, são questões de trauma, da ordem do trauma, onde a questão individual e a questão social estão articuladas, e o papel dos grupos, né, é justamente poder ajudar os sujeitos nesse nó psicossocial, né? Nas culpas, nos traumas, enfim. Então, assim, eu trouxe esses exemplos apenas para a Sabrina poder entender como é que se dá na prática essa articulação técnica e que envolve uma visão interdisciplinar. Tem uma pergunta aqui da Marta Moreira, da Fiocruz, que ela pediu que a gente lesse, né? Então, ela diz o seguinte, ela pergunta, em que medida a perspectiva da psicossociologia clínica dialoga com a abordagem da análise institucional e dos movimentos anti-institucionalistas? Sociologia clínica, ela é uma das vertentes, né, do movimento institucionalista, né? Acho que ela está completamente, né, associada a esses movimentos, né? Tanto a análise institucional, a psicossociologia e depois, posteriormente, né, a esquizoanálise, assim, elas estão absolutamente articuladas, né? Podendo pensar, cada uma com a sua especificidade, né? Mas essa relação, né, do sujeito e a instituição, né, numa perspectiva, né, da análise institucional, é, talvez se a gente estava falando sobre a implicação, né, que é um conceito, uma postura, né, um entendimento importante para a psicossociologia e sociologia clínica. A análise institucional, ela vai pensar a implicação do sujeito em relação à organização, né? Nessa díade, né? Sujeito e a instituição no qual ele está inserido. Na perspectiva clínica, né, da sociologia e da psicossociologia, a questão da implicação, ela se amplia. É claro que a dimensão organizacional ela está presente, mas para além dela existe toda a trajetória singular do sujeito, né, nas suas heranças, nos seus pertencimentos, nos seus, né, na sua história, né, dos seus nós sociopsíquicos que antecedem, né, a relação na organização, que são tomados também como elemento dessa implicação, né, e que vai, então, ser determinante o sujeito, né, com a sua história, com a sua singularidade, na relação que ele estabelece com a instituição, né, diferentemente da análise institucional que vai focar, vamos dizer assim, nessa análise indivíduo-organização. Mas, né, a gente está tratando de maneiras diferentes, né, de uma mesma questão. Tá, obrigada. Tem duas perguntas aqui, que uma é da Roberta Kedi, né, que ela pergunta, ela gostaria de saber em quais as organizações a Rede Rio tem atuado. E a Sônia está pedindo também algumas referências bibliográficas. Assim, não sei se você pode dar, mas enfim, acho que são perguntas próximas.
Bom, agora a gente está, né, num processo de participar de um seminário com a FINEP, né, que é uma fundação de pesquisa importante, sediada aqui no Rio e que congrega pessoas, né, de diferentes organizações públicas, né, do Rio, BNDES, Caixa Econômica, do Brasil, mas que vai acontecer, né, aqui no Rio. E então, o convite é justamente da gente poder pensar, né, a questão da saúde nas organizações, a relação de respeito, né, dentro das organizações, a partir dessa perspectiva psicossocial clínica, né? E aí eu acho que, né, essa pergunta permite colocar a aba de intervenção, né, que é sempre essa postura clínica de ir ao encontro, né, de uma demanda, entendendo que se coloca como a singularidade, né, de algo que se coloca para uma organização e como que a gente trabalha nesse processo de mediação junto com esse sistema, né, junto com essas diferentes pessoas que participam que vão participar do grupo. Agora, é importante dizer, não é que assim, somos um grupo relativamente recente como Rios, mas desde os anos 70, né, essas intervenções elas têm acontecido, né, no Brasil, no Rio, com Tereza, com Jaciara, com Vanessa, antes, né, na Fundação Ana Cabral, Matheus, Ludmila, enfim, né, são muitas diferentes perspectivas, tanto no mundo público quanto, né, no privado, nas universidades, na própria Fiocruz, enfim, eu estava falando agora do trabalho, né, com as mães, né, de filhos as mães que tiveram Zika, enfim. Então, o RIS é recente, mas essas intervenções datam desde os anos 70, né, no Brasil. Eu acho que você está falando uma coisa importante, né? Porque essas intervenções, como, né, que hoje tem, né, vocês estão na rede RIS, mas são intervenções que já existem há muitas décadas, né? Como o trabalho de grupos, né? Terapêuticos começou nos anos 50, no Brasil. Existe também trabalhos com consultorias, né? Pessoas que têm feito trabalhos com consultoria. Estou vendo a Patrícia Horta aqui presente, ela faz um trabalho já há bastante tempo aqui no Rio com consultoria, enfim, mas eu acho que é como se não houvesse uma espécie de assim, as pessoas não veem ou não querem ver esses trabalhos, né? Quase como se a gente tivesse que ficar sempre se apresentando como se fosse uma coisa completamente nova, e já é alguma coisa que existe, mas isso é um reflexo da falta das relações de poder, né? Mas de uma falta de suporte das instituições. Por exemplo, eu vejo na Inglaterra, você tem o Tavistock Institute, você tem a SPSO, que é a, a instituição para o estudo das organizações, né, o estudo psicanalítico das organizações. Você tem a Opus, né, que é uma organização para o estudo também de organizações que há muito pouco tempo passaram a ter representantes no Brasil. Patrícia, eu vi que você levantou a mão, mas tem uma pergunta antes e depois tem uma segunda, e aí você vem, tá? Então, tem uma pergunta do Eduardo Airosa, que eu acho que vem ao encontro do que eu acabei de falar. Bom dia, tenho trabalhado em teoria organizacional com questões relacionadas às suas articulações, né, com a cultura do consumo e a chamada sociedade de mercado. Pergunto se essas questões atravessam de alguma forma os trabalhos do grupo. Claro, né? Acho que sim, é um dos sintomas, né, da contemporaneidade é o aumento do consumo, né? Justamente nessa lógica capitalista, né, neoliberal, né, e produtivista, isso vem, né, junto com, com, com o consumo como algo, né, constitutivo, né, que viria, né, do sujeito nessa dentro desse contexto sociopolítico, né, que a gente está vendo. É um dos sintomas, né, da nossa
consumir mais para consumir sempre, e assim, e deslocando, né, dessas questões que a gente tá colocando, né, do sofrimento social naquilo que se coloca como questão, né, para o entendimento da autoridade, né? Eu acho como um trabalho de resistência, né? Porque é como se você, o trabalho que você propõe, né? Que se propõe, é um trabalho de pensar, é um trabalho de constituir pensamento, criação de pensamento para resistir a essas seduções, né? E isso é bastante complicado, especialmente se você está dentro de uma instituição, né? Como foi a pergunta da Liana, né? Que tipo de expectativa tem a instituição? Bom, Sandra, chegou a sua vez. Eu vou tentar construir aqui um pensamento com que a Ana Cecília trouxe, e a Creuza e a Carla também, de uma perspectiva de uma profissional que vem do jornalismo e que é psicanalista também há 21 anos, né? E aí a minha necessidade inicial como jornalista é que eu ia escutar para entrevistar e tinha uma demanda absurda e sofrida que essas pessoas queriam falar, né? E eu recebi aquelas informações todas muito angustiada, porque o meu papel era denunciar, era tornar claro aquilo publicamente para todo mundo, mas eu sentia que eu não dava conta daquela dor especificamente. Com a prática da psicanálise, eu tenho outro tipo de angústia, que é uma angústia em que você detém o saber, né? E que, de algum modo, até a conclusão da análise acontecer, você é um suporte, fortalece aquele sujeito até ele poder ter essa força toda. Mas se a gente parar para pensar na lógica de dominação desse país, e eu venho de uma ancestralidade indígena, onde, durante muito tempo, silenciada, calada, perde a língua, perde a cultura, perde os laços sociais. Os africanos no Brasil, aqui, também eram separados de suas línguas, de sua história e tudo mais. A lógica de dominação com a própria ditadura militar, o que a gente vê? A gente vê a destruição dos grupos e das redes. E aí eu lembro do Krenak. O que é a gente sem os laços sociais e sem as redes? Que é onde a gente se fortalece, né? Então, a importância desses grupos psicossociais são fundamentais. Pandemia mostrou isso, eu já sinto isso há muito tempo dentro da clínica, trabalhando com uma clínica ampliada, com pessoas de classes sociais e cores diferenciadas, em que eu precisaria de outras ferramentas. Essa ferramenta em que o grupo dá voz, amplia as vozes dessas pessoas, e elas saem daquilo que você falou, trouxe para cá, que é a vergonha, que é o que faz com que elas fiquem engessadas e não possam ter uma força individual e no grupo. Bom, para isso a gente precisa, juntando o que você trouxe da fala linda da Rebeca sobre a Simone Biles, que é: a gente precisa dividir o poder, a gente precisa dar o poder para o outro, né? Dessa forma generosa de escuta, mas não é uma escuta no sentido de ajuda, não é isso. É num sentido muito maior de troca. E aí a gente vai ter que realmente fazer, de uma maneira muito consciente, essa grande revolução necessária. Carla, claro que já vem sendo feita, mas eu acho que agora precisa ser ampliada. Usando o título do nosso grupo, a gente precisa ampliar e vai precisar de muita coragem de sair desse lugar e ocupar outros lugares, né? Então, a gente vai ter que aprender a dançar, como diz o Krenak, e eu acho que é por aí mesmo, né? Então, assim, a gente precisa urgente ampliar os nossos recursos
como a gente conversa muito com a Carla no grupo. Por quê? Porque é urgente, né? A gente tem os refugiados, a gente tem os moradores de rua, a gente tem as tragédias ambientais, a gente tem pandemias diárias que a gente vai precisar resolver. E aí, ir para o mundo com as ferramentas que a gente tiver, sem medo de se jogar. Obrigada, Sandra. Patrícia, você quer falar? Quer Eu responder? queria só dizer que eu acho importantíssimo, Sandra, né, isso que você está dizendo, assim, de se colocar na posição de escuta do outro, né, e tudo que isso implica, no plano de, né, subjetivo, mas também político e social, né, se colocar à sombra para ouvir o outro, né, e o que emerge como laço, assim, e acho que tem uma outra dimensão, né, que acho a dimensão do poder que você fala, e que eu acho que essa é uma discussão caríssima, né, a psicossociologia, que como que são essas relações de poder, né? Quem fala o quê, em que contexto, não é? E como que nós somos atravessados por essas relações e como que o que nós fazemos, né, a partir disso, dentro desses dispositivos. Então, isso eu acho que é uma questão essencial, né, que você coloca, e na medida em que a gente se coloca nessa posição de escuta, né, e que essa escuta, né, que processos de mediação, de linguagem, né, se colocam nessa cena social, que coletivos se organizam, né, acho que aí existe uma força, né, instituinte que ela é absolutamente essencial e que acho que é esse contraponto político, né, que a gente é um enfrentamento, né, não vamos dizer outra coisa, né? A gente está falando também de uma disputa política, né? Dentro dessa cena, que é de poder fazer força, disputar os destinos, né, que estão colocados. Então, eu acho que, assim, dentro desse contexto, né, que a gente vive, desses enfraquecimentos das instituições, desses enfraquecimentos dos laços institucionais, essa força de coletivos que emerge, eu acho que isso, assim, aponta para o norte, né, do que essas pessoas, né, esses grupos que foram minorizados, como que têm entrado de uma outra maneira, né, nessa cena. E eu acho que aí a pergunta, o que nós fazemos, né, com isso? Como que nós nos posicionamos em relação a isso? Eu acho que isso nos engaja profundamente, né, na maneira, né, como Sabrina estava dizendo, assim, nesse contexto, né, que é um contexto de catástrofe, um contexto de crise, né, o que nós temos, né? Temos uns aos outros, né? Podemos fazer laços, podemos organizar micro-resistências, né? E pensar a partir disso, assim, com diferenças, com antagonismo, mas acho que dentro de uma perspectiva, né, democrática e de fortalecimento de vínculos sociais. Acho importantíssimo isso que você traz. É isso aí mesmo. Patrícia, faz sua pergunta. Faço. Obrigada, Carla. A Carla me puxou aí falando, né, da minha intervenção, de certa forma, pelas consultorias, e eu fiquei com o interesse de saber, Ana Cecília, quem são os interlocutores de vocês, né, nesses trabalhos com a FINEP, por exemplo, que no meu caso, que trabalhei a partir da cultura organizacional, tinha muito um vínculo com as áreas de recursos humanos e algumas áreas mais chave para cada negócio, mas vocês atuam com qual principal interlocução? Queria conhecer um pouco mais e me aproximar da Rede Rio também de alguma forma para conhecer mais. Patrícia, são encontros, né, de pessoas assim que se realizam assim. A gente tem uma pessoa, né, hoje que está há muitos anos na FINEP, que tem uma trajetória que passou também pelo Laboratório de Changement Social, né, na Paris 7, e que tem, né, uma formação, fez o doutorado em Sociologia Clínica. Então, que acho que, como Carla estava dizendo, né, assim, são pessoas que estão atentas, né, que estão vendo, né, o que estão acontecendo e que, dentro de oportunidades e de possibilidades dentro das organizações, fazem um movimento para a gente poder, né,
trazer essas discussões e ocupar esses espaços, né? Mas isso tudo se faz de encontro de pessoas, né? Por isso, assim, reiterando essa ideia de rede, não é? De encontros, de trocas, porque não são movimentos que acontecem de maneira abstratas, né? São a partir de relações de confiança, de relações intersubjetivas, como o Creuza estava dizendo, né? De trabalhos comuns que esses espaços eles vão sendo construídos. Então, acho que é isso, né? E para nós todo o nosso interesse, não é, em poder estar aqui, né, no ciclo e com o grupo, né, da clínica ampliada, para a gente poder ampliar justamente, né, essas conversas e essas possibilidades, né, de pensar e agir conjuntamente. Obrigada, Ana. Vamos lá, Marília. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer pela apresentação tão interessante, tão importante, os conceitos que você trouxe, a ideia, né, dessa lógica paradoxante. Você ia falando, eu ia me vendo ali, paralisadinha, assim, sabe? E, e, então, e um trabalho tão importante, né, que você vem fazendo. Me achei interessante pensar assim, esse deslocamento da sociologia clínica para a escuta, que é uma escuta de grupo, mas é de alguma maneira a escuta do sujeito, né? Vocês têm esse foco, isso está no primeiro plano ali, né? E nesse outro passo de uma psicanálise que se volta para o social também, né? Nesse entrecruzamento aí de uma clínica ampliada, né? E fiquei intrigada com a fala sua, Sandra, né? Sobre como fazer, como lidar com situações que são que a gente, no final das contas, acaba perdendo para um certo contexto muito maior, né? Que, de certo modo, o próprio interveniente, o próprio moderador, ou o psicanalista do social, falando um pouquinho mais de uma perspectiva de quem parte da psicanálise para a escuta do social, pode suportar e lidar com isso. Quer dizer, com o que eu poderia, com o que eu chamaria assim, ouvindo, e com as coisas que eu venho pensando. Nós temos um projeto também, a gente vai apresentar, aproveitar e fazer uma propagandinha, tá, Creuza e Carla? A gente vai discutir ainda, a gente tem um projeto na universidade, Gato em Teto Cinco Quente. Mas é diferente, né? Muito diferente instituição e organização. Embora questões ali, o conflito e os impasses, eu acho que vão acontecer de diferentes formas, mas vão acontecer nos dois contextos, né? Então, pensando, né, numa escuta do social, e no contexto atual dessa a lógica paradoxante ou desse capitalismo selvagem, financista, nessa distopia digital que a gente vive, como que a gente pode pensar? A gente não poderia pensar assim numa certa fragmentação, embora existam essas redes todas, né? Porque a Rede Rios é uma das redes, né? A gente tem tantos outros coletivos, o Coletivo Margens, as sociedades, os trabalhos nas universidades, né? Será que a gente não percebe assim uma fragmentação de todos esses movimentos, né? Você consegue vislumbrar algum outro tipo de saída, de utopia, no sentido de uma certa unificação, não apenas uma cartografia, vou fazer pesquisa para ver quem que tem, quem que está mobilizado, né? Ou, enfim, alguma saída nesse sentido de reunificação, já que você trouxe também essa questão do passado, de tantos autores tão importantes, não só na cena internacional, né? Eu fiquei o tempo todo pensando no Jean Horry, com a ideia de uma função de acrítica na escuta institucional. Mas o que, né, aconteceu com essa nossa geração? É desculpa, uma bestialização digital, é uma fragmentação completa, né? Falta de, enfim. E aí eu queria aproveitar e também divulgar o nosso livrinho. Vou te oferecer um.
Prazer. Né? A Carla tem artigo, a Jo Gondar, o professor Joel Birman, professores da Costa Rica, né? Que é o Distopia e Clínica do Social, que, de certo modo, foi uma rede que se organizou em psicanálise, diversas redes, diversas abordagens teóricas, acho que espontaneamente. Acho que sobre essa fragmentação, né, que você coloca, e acho que assim é uma ideologia, né, a qual nós estamos, né, é uma ideologia gerencialista, é uma ideologia capitalista de dominação, de subordinação, né, e o individualismo, né, como manifestação e essa dissociação, acho que é presente como uma maneira, né, de reforçar mecanismos hegemônicos de dominação, né? É claro que isso não exclui outros processos que nós conhecemos bem, né? Dos narcisismos, das pequenas diferenças, dos grupos, né? E tudo mais. Mas acho que a gente precisa, né, hoje que se coloca assim, esse livro, né, do Golejac, da Fabienne Anick, né? Pode parecer, não faz um diagnóstico duro, né, do que a gente está vivendo, mas é um diagnóstico que tem nele mesmo uma aposta de que a partir dele algo diferente possa ser feito, né? Então não é um realismo fatalista do estamos assim, mas se nós entendemos os processos, né, aos quais, né, agem sobre nós, isso nos dá a possibilidade de produzir um deslocamento e agir sobre eles, né? E eu acho que essa saída, né, das redes, dos coletivos, das associações, é onde a gente compete, né? Nessa, nessa disputa, né? Por essa construção. Mas isso nós não podemos deixar de tentar, né? Não podemos, né? É isso. Quer dizer, eu acho que a psicossociologia, ela sempre se colocou assim um, como um caminho de bastardo dentro da psicologia, né? No sentido de que é, resistir é algo árduo, né? É, a gente vive um mundo muito especializado, né? Então, isso dificulta muito a gente poder ampliar o olhar e adotar, de fato, uma perspectiva de complexidade. Eu acho que esse é um ponto central aqui, né? É uma epistemologia da complexidade e ao mesmo tempo, assim, uma prática que favoreça a gente integrar um pouco essas várias fontes de conhecimento em intervenções reais e concretas. Certamente é um caminho de resistência, caminho de construção de esperança, ou de uma esperança que possa surgir uma imaginação criativa, porque nós vivemos sob a égide do que o Henriquez denominou de um imaginário enganoso, na leitura até com base no Castoriadis, né? De que nós vivemos sobre um imaginário dominante, capitalista, de base capitalista, mas que é muito aprisionante. E não sucumbir é construir práticas de resistência. É disso que a gente está falando. E isso se faz com criatividade, com generosidade e com a possibilidade de se opor a essa desumanização que, que coloca a gestão como o conhecimento que domina a vida, né? O Golejac vai falar muito disso, da gestão como doença social, né? Do primado do econômico, do primado da eficiência, do primado da racionalização, onde há uma profunda desumanização da vida social. Então, estar contra essa maré é sempre um lugar difícil, né? É um lugar duro.
É um lugar também sofrido. É uma aposta e é uma esperança, né? Bertine, vamos lá? Sua pergunta, Bertine. Não é bem uma pergunta, mas até pode se transformar em pergunta. Sim. Eu tenho uma experiência de grupo desde a década de 70. E grupo de tudo, de mulheres, de pacientes psiquiátricos, de idoso, de criança, de adolescente, e na instituição pública, né? E uma das nossas dificuldades na época era sempre a questão dos aportes linguísticos, da problematização como as pessoas viviam, por que estavam ali no grupo, por que não estavam, por que uns eram solicitados a participar do grupo e outros não. E, naquela época, os interlocutores eram poucos, né? E, ao mesmo tempo, foi numa década que também se abriu muito para o grupo. Então, é interessante ouvir vocês, porque eu acho que a gente hoje tem outra questão, porque um aporte linguístico e problematização, por exemplo, eu sempre digo que a mulher de Recife nunca vai ser igual a Maria de Recife, vai ser igual a Maria do Rio de Janeiro, mesmo que ela venha morar lá, venha de lá para cá, porque tem um contexto do grupo dela, da cultura dela e tal, enfim. Tudo isso é muito complicado. E como é que o técnico que faz o grupo, que está ali para participar como um todo, se coloca? Na época, muitas pessoas não entendiam o que as pessoas falavam. E hoje em dia, a gente tem outra questão, que é o digital, entendeu? As pessoas até se comunicam muito através da coisa digital, mas é aquela comunicação que eu chamo de pobre, muito restrita, muito sedimentada numa coisa muito imediata, né? Mas alguns grupos se mantêm até assim. E aí eu fico me perguntando assim, como se dá esse encontro, esse encontro. Eu acredito que a cura seja através da palavra. Então, nós, psicanalistas, temos um papel fundamental nesses trabalhos. Mas depende quem é também esse psicanalista, como ele vê o mundo e como ele vai fazer o encontro dele com essa população. E uma frase ficou muito guardada para mim esses anos todos, num dos grupos que a gente fez, porque a questão feminina, como eu também trabalho como psiquiatra, é muito marcante. A loucura na mulher, a dita doença, deixa marcas e sintomas e complicações e efeitos colaterais de medicação muito acentuados. E no grupo, uma vez, uma mulher colocou assim, que o grupo era importante para ela, porque ali ela via que a história dela era igual às histórias que ela estava ouvindo. Era a história da vida dela também, que era uma história de sofrimento. E a mulher traz no corpo a marca do calendário. Até hoje, mesmo com todos os adventos farmacológicos de menstruação ou não menstruação, ter filho ou não ter filho, blá, 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 a gente traz no corpo essa marca de um tempo, né? E essa mulher se beneficiou demais com o grupo. Eu acho que, no momento, inclusive, com todas essas coisas do empobrecimento da linguagem, num determinado campo, etc., coisa e tal, de mudanças, a questão da linguagem, ela potencializa o outro quando ele fala no grupo. Ele dá um empoderamento, né? Então, é como se o sentir fosse algo que aparece nas horas que você não está armado. E essa hora, sempre no grupo, ela é privilegiada. Então, eu acho que a gente podia ter outras discussões também, porque acho que o grupo, nesse momento, o trabalho de grupo se impõe, se coloca. E parabéns à mesa por ter trazido esse tema. Talvez eu acho que é importante, não é, essa questão sobre essa possibilidade do digital, né, desses encontros online, assim, para compartilhar. Essa foi
uma grande questão para nós, né, no desenho dessa primeira formação do Rios, porque é esse paradoxo, né? O online nos permite estar aqui fazendo essa troca hoje, né? Não sei, com muitas pessoas reunidas, ao mesmo tempo que é claro que existe uma diferença, né? Uma especificidade de quando estamos presentes e de quando esse encontro se dá virtualmente. Então, acho que a gente sempre fazendo esse manejo, né, do que é possibilidade, do que se coloca como possibilidade, e apostar nesse caminho. Em relação, né, à função do grupo, né, e da linguagem, e da mediação, e daquilo que aparece numa situação grupal e que não aparece, por exemplo, num setting analítico, né, individual, acho que coloca exatamente essa perspectiva, não é? De poder sair de um vivido absolutamente individual e acessar, não é, a dimensão sociohistórica do sujeito, né? Como que uma história individual ela se associa à história de um grupo e como que isso permite dar um outro lugar para essa história, né? E acho que é disso que se trata, né? Quando a gente está falando desses trabalhos em grupo. Certamente. Muito. A noção de apoio. É. A noção de apoio é muito Tem uma última pergunta, um último tempo, porque estamos em cima da hora, que é da Maria Tereza. Você pode falar, Maria Tereza? Em primeiro lugar, queria dar os parabéns, né, ao grupo de psicanálise ampliada, né, a Carla Pena, a Creuza, que estão aí presentes, e as outras componentes do grupo, Sandra, Marília, enfim, e parabéns à palestrante de hoje, Ana Cecília, né? Eu não tenho propriamente assim uma pergunta, eu tenho mais assim um breve comentário. Eu sei que nós estamos encerrando, estão todos cansados, né? E o que eu queria comentar, né? Se falou muito sobre a década de 70, Ana Cecília mencionou isso, né? E eu queria lembrar, né, que na década de 70, nós, psicólogos, né, estávamos praticamente excluídos, né, da possibilidade de uma formação psicanalítica individual, né? As sociedades oficiais eram, né, fechadas para os psicólogos, haviam poucas outras sociedades que tinham uma exigência muito longa de análise individual, que na época era algo extremamente custoso, né? Enfim, então chegou ao Rio de Janeiro o grupo dos argentinos, né? Que eu acho importante, né, de lembrar o Gregório Barenblit, principalmente, né? Mas também o Eduardo Lossícer, o Oswaldo Saidon. Infelizmente, Oswaldo Saidon e Gregório Barenblit já faleceram, né? Mas, enfim, eu ingressei no IBRAPSE, né, uma jovem psicóloga recém-saída do meu curso de graduação, e a minha primeira formação foi em socioanálise, mas a formação que se privilegiava realmente era na linha da análise institucional, René Lureau, enfim, né? E eu tinha um trabalho institucional, eu trabalhava no Hospital Pedro Ernesto, né? E eu privilegiei fazer a socioanálise porque justamente eu coordenava, né, um trabalho pioneiro, que era o trabalho de adolescentes, a primeira enfermaria de medicina de adolescentes no Brasil. Enfim, eu coordenava como psicóloga, era um trabalho de equipe multidisciplinar, que na época era também uma grande novidade, né? Enfim, então, o que eu queria dizer, né, assim, é que fazia parte naquela época, havia um clima, né, digamos assim, estávamos ainda, né, em tempos de ditadura, né? Então havia um engajamento social muito forte, né, da área de saúde, da área de psicologia, e os trabalhos institucionais, os trabalhos de grupo fervilhavam, né, nas instituições, nas práticas clínicas, né? E eu fico muito feliz, né, daqui na nossa instituição, no Círculo, né, esse grupo da psicanálise ampliada está trazendo isso para dentro do Círculo, né? Espero que esse núcleo possa se inserir na formação psicanalítica, né, dessa contribuição da formação
com trabalho de grupos, com trabalhos institucionais. Temos também, né, na clínica social, né, os trabalhos de psicanálise ampliada com grupos. Agora, enfim, me falhou o nome, tem um nome específico, né? E a Ana Cecília com a Rede Rios, né? Quer dizer, que eu acho que, assim, se falou muito aqui, né, que são trabalhos de resistência, de pequenos grupos, né? Nós estamos num outro momento, né, claro, né, em termos do capitalismo, em termos do avanço da tecnologia, né, entre 70 e 2024, lá se vão mais de 50 anos, né? Então, mas essas lutas, elas são muito importantes. Então, saber que isso está vivo, né, e que continua de uma forma organizada, né, isso é uma coisa muito importante e traz muita alegria, e é isso. Eu queria só parabenizar todas vocês. Muito bom te ouvir, Maria Tereza, que bom, né? Muito bom ouvir, né, você com a sua história, experiência, e como é que você olha, né, para esse momento, assim. Acho que é isso, né? Acho que a gente pode experimentar aqui, não é? O que é essa força, assim. Fazer essa resistência é também se descobrir sujeito, né? Nesse mundo que resiste. Nós não estamos fora, né, desse mundo. É difícil, não é? Acho que é árduo, mas é isso que produz sentido, né? Bom, gente, Ana Cecília, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço às pessoas que assistiram essa mesa presencialmente e online também, e eu agradeço também o interesse no trabalho com grupos, né? E eu acho que seja importante, talvez fosse importante a gente ficar conectado de alguma maneira os e-mails e tudo mais, para a gente poder ir trocando e ampliando essas relações, né?